Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a informação que saiu na Folha de São Paulo acerca da demissão da Daniela Lima e da Eliane Cantanhede e de outras pessoas da Globo News, né? Segundo diz a Folha de São Paulo, essa decisão teria sido tomada porque uma pesquisa feita pela Quaest a pedido da Rede Globo, não foi uma pesquisa pública, como eu falo para vocês, a maior parte dessas pesquisas eles fazem e não falam os números não, as que eles falam o número porque eles querem influenciar alguma coisa, né? Mas então, a Rede Globo teria feito uma pesquisa interna sobre a visão dos assinantes sobre a Globo News e descobriu que o pessoal entendia que a Globo News era de esquerda, né? O que é absolutamente óbvio, né? Qualquer pessoa percebe isso, né? E aí a Rede Globo se incomodou com o fato do jornal estar sendo visto como de esquerda. Eu vou ler a justificativa deles aqui, vou falar algumas coisas sobre isso, mas eu mantenho o que eu falei no vídeo de ontem. Eu acho que o motivo é porque o pessoal percebeu que a situação do Alexandre de Moraes é insustentável, que vai dar merda, e eles querem se afastar o máximo possível do Alexandre de Moraes. Eu não descarto que essa pesquisa tenha sido um dos motivos que levou eles a tomarem essa decisão, mas o fato de eles tomarem essa decisão neste momento em que a situação está esquentando, que o Alexandre de Moraes foi sancionado com a Magnitsky, que está reagindo, que está uma confusão danada, né? O fato de tomar essa decisão neste momento, para mim, é prova de que a principal preocupação deles é se afastar do Xandão nesse momento, porque sabem que vai dar ruim essa coisa para o Xandão e para quem estiver próximo dele, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Democracia Reborn, Bananinha Não Tem Ombro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, como vocês sabem, houve uma série de mudanças na Globo News nos últimos dias. Aí a Eliane Cantanhede e a Daniela Lima, que são duas jornalistas já de algum tempo na emissora, com muita expressão na emissora. A Cantanhede está há 15 anos na emissora, a Daniela Lima é mais recente, está só há 2 anos, mas ambas muito ligadas à esquerda e que adoram dizer que tem fontes no STF, não porque o ministro falou isso, que o ministro falou aquilo, e eu conversei com o ministro e a gente riu, e não sei o que lá, demonstrando a intimidade com isso, né? Essa desculpa já tinha sido dada ontem, né? Como eu falei para vocês, algumas pessoas na Globo falaram que era porque a Daniela Lima teria quebrado o código de conduta da emissora, né? Que é você não se mostrar intimidade com a fonte, porque senão você mostra um lado. Então, de novo, eu não duvido que isso tenha sido um dos fatores, tá? Isso foi uma das coisas que levou a Rede Globo. A Rede Globo claramente não gostou daquele dia. Foi o dia da prisão da Zambelli, você lembra que a Daniela Lima fez um monte de mensagenzinha dizendo: eu falei com o ministro falou isso, eu respondi para ele isso, e não sei o que lá, e todo mundo rindo no coisa, como se fosse uma piada a coisa toda, né? Isso realmente pegou mal, tanto que ela foi afastada por alguns dias. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso pesou na decisão, mas eu acho que o fato de ter sido feito neste momento, agora, é o que eu falo, foi por causa da Magnitsky, né? Então tá aqui, vamos ver o que está dizendo aqui a Folha de São Paulo, né? É uma coluna aqui, ó, outro canal, né? Ou seja, a Folha de São Paulo falando sobre a Globo, né? Aqui, ó, em levantamento apontado à empresa Aquaest, o público do canal afirmou rejeitar o posicionamento adotado nos últimos anos. A demissão da Daniela Lima na Globo News na última segunda-feira é o começo de um movimento maior que será feito pelo Globo em seu canal de notícias, ou seja, vai ter mais coisa, tá? Isso é uma informação importante, vai ter mais mudança nisso daí. O resultado de uma pesquisa de opinião com telespectadores incomodou os diretores de jornalismo da empresa que decidiram agir. A coluna apurou que o Instituto Quaest fez um levantamento encomendado pela cúpula da Globo News. A pesquisa foi apresentada para os espectadores no segundo trimestre desse ano e nela os assinantes afirmaram que consideram a emissora um canal de esquerda. Oh meu Deus, as pessoas não comem cocô no café da manhã e perceberam que a Globo News é de extrema esquerda, né? Não é de esquerda, é de extrema esquerda a Globo News, é praticamente um folhetim comunista, né? E o público indicou que a linha editorial seria alinhada à narrativa de partidos como o PT e o PSOL. É exatamente, né? Além disso, espectadores da Globo News afirmaram que se sentem incomodados com brigas ao vivo e análises políticas irônicas, numa crítica ao tom informal de algumas apresentadores e comentaristas na Globo News, né? Então, é muito curioso isso, por quê? Porque repara como é que é a questão do modelo, né? O modelo de jornalismo da TV tradicional, que inclui a Globo News, é uma coisa muito mais séria. Só que muita gente tem ido para a internet. Na internet, a linguagem é mais informal. Meu canal aqui é absolutamente informal. Eu falo um monte de piadinha, eu falo um monte de coisa, não tem nada formal aqui, né? E
o meu canal está indo muito bem, né? E muitos canais de notícia na internet têm indo muito bem, também adotando essa visão informal, uma coisa mais, né, aberta e coisa tal, mais pessoal. No entanto, o pessoal que assiste a Globo News ainda se incomoda com esse tipo de coisa pessoal, né? Talvez porque você tenha realmente como é que eu vou dizer? Tenha um choque de duas coisas aqui, né? Eu fazendo meu canal, sou eu mesmo, o canal é meu, eu tô aqui em casa fazendo as coisas para vocês aqui, vocês sabem que é uma pessoa falando com outra pessoa. Agora, a Globo News sempre foi uma grande empresa, sempre teve aquela imagem, né, de corporativa e coisa e tal. E o que eu acho que é o maior impacto aqui não é o que as pessoas gostam ou não gostam, é o impacto de você ver uma empresa corporativa como a Rede Globo tentando emplacar uma visão informal como se fosse um canal personalíssimo, se fosse uma pessoa. Eu cheguei a mencionar esse assunto quando eu falei sobre a tentativa da Globo de criar um canal de concorrência com o Cazé, né? A Rede Globo, eu fiz esse vídeo uns dias atrás, está criando um canal para concorrer com o Cazé TV no YouTube e está escolhendo alguns jornalistas que vão ser a cara do canal e coisa e tal. E eles vão enfrentar esse mesmo problema, porque o que choca as pessoas é essa hipocrisia. Ou você tem um canal que é pessoalíssimo, que é uma pessoa mesmo fazendo um canal, ou então você tem uma grande corporação de onde você espera uma certa isenção. Você não consegue ter as duas coisas, né? E isso que incomodou o pessoal aqui na Globo News, a forma como a Daniela Lima vinha tratando o jornalismo na Globo News, era basicamente como um canal como o meu aqui, um canal informal e coisa e tal, em que falava as coisas, criticava e não sei o que lá, e fazia piadinha, né? Aqui, ó, no resultado da pesquisa foi apresentada uma nuvem de palavras citadas pelos assinantes e nela o termo gracinha é muito significativo. Gracinha porque a Daniela Lima vivia fazendo brincadeirinha e coisa e tal, né? Esse, segundo a pesquisa, é um dos exemplos do que deve ser evitado num programa jornalístico da Globo News. Você gosta da forma como os apresentadores se portam no ar? Foi uma das perguntas do questionário, né? Entre outras coisas, a pesquisa levou à criação da Globo News Debate, comandado semanalmente por Júlia Dualib, com o objetivo de ampliar a pluralidade de vozes na programação, né? Vamos ver se realmente vai ter dualidade de vozes, ou vocês vão chamar só o pessoal do PSDB, que na cabeça desse pessoal é gente de direita, né? Outro problema apresentado pela pesquisa Quaest foi a falta de ponto de vistas discordantes entre os comentaristas. Olha que coisa impressionante, né? Realmente. Isso aqui embute uma coisa importante nessa história, tá? O fato de que a esquerda queria evitar isso a qualquer custo, a normalização do bolsonarismo. Ou seja, o que eles estão vendo aqui é que, veja, porque gente de direita, da direita limpinha, da direita PSDB, da centro-esquerda, na verdade, tinha gente que fazia esse tipo de comentário lá na Globo News, né? O que eles não tinham eram bolsonaristas, eram libertários, isso não tinha, né? E acho que não vai continuar tendo não, tá? Mas vamos ver, eles estão preocupados, eles estão entendendo que isso é um problema. Por quê? Porque na cabeça da sociedade, meu amigo, a gente já tá junto aqui, ó, já é bolsonarismo junto com o petismo, isso aqui não vai sumir um lado não, nem o lado bolsonarista vai sumir, nem o lado petista vai sumir também não, quem tá achando que vai acabar com o petismo, não, eles vão perder importância, mas não vão sumir completamente. Então, seria importante ter os vários pontos de vista no jornal, né? E lembra, a Globo News tem uma audiência muito pequena no Brasil, né? E, curiosamente, o que está acontecendo é que é uma audiência que paga por esse serviço, porque é TV paga, o pessoal tem que pagar a assinatura para ter acesso à Globo News, e você repara como é que o pessoal está criticando a Globo News, não gosta da forma como tem sido apresentada a coisa. Está muito óbvio para todo mundo que a Daniela Lima é esquerdista, é um blogger esquerdista. E daí o pessoal não está gostando disso, né? A Rede Globo percebeu esse problema. Enfim, eles estão aqui, ó. Daniela Lima foi considerada a personificação dessa pesquisa por ter, de acordo com os assinantes, um posicionamento extremamente progressista e mais alinhado à esquerda em diversos assuntos. Suas postagens nas redes sociais, com críticas a ministros mais conservadores do STF, por exemplo, também pesaram na decisão. Então, assim, eles estão falando que isso aqui seria um motivo para a demissão da Daniela Lima. E, mais uma vez, eu não descarto que isso tenha sido um dos motivos, uma das coisas que pesou na hora de demitirem a Daniela Lima, né? Agora, o fato de terem feito isso neste momento exato, para mim tem mais coisa nisso daí. Então você nota duas coisas aqui. O pessoal da Globo News já está percebendo que tem que normalizar o bolsonarismo. A esquerda não queria fazer isso. A esquerda quer dizer que não, que apoiar Bolsonaro é um absurdo, que não pode, coisa e tal.
todo esse processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes foi criado para criminalizar o bolsonarismo, para proibir as pessoas de apoiarem Bolsonaro, para pintar Bolsonaro como um golpista e coisa e tal. E o pessoal já percebeu que não vai rolar, não vai colar isso. Daqui para frente vai ser bolsonarismo disputando com petismo, e é daqui que a gente vai para frente mesmo. Quem vai ganhar, quem vai perder, eu não sei, mas que essa é a tendência daqui para frente, certamente né? E aí, mas, de novo, isso é positivo, porque mostra que a Rede Globo está vendo essa coisa, mas o fato de terem tomado a decisão neste momento, agora, nesse instante, tem mais do que isso aí. É porque o pessoal está com medo. O pessoal está com medo, está vendo que a posição do Alexandre de Moraes é insustentável. A gente vai falar sobre as repercussões da prisão domiciliar do Bolsonaro num outro vídeo. Mas a preocupação da Faria Lima é enorme, porque eles estão vendo essa coisa toda como algo que agora não se sabe mais para onde é que vai o negócio, né? Havia a expectativa até a semana passada de que conseguiriam chegar num acordo, que o pessoal ia fazer um acordão, a coisa com os Estados Unidos ia esfriar, iam dar um jeito de acalmar as coisas aqui, coisa e tal, e agora o pessoal está meio apavorado. Apesar de que a minha visão é que não é bem isso não, tá? Talvez essa prisão seja parte mesmo do esforço para fechar essa coisa toda e encerrar esse problema todo, liberar o Bolsonaro de vez e coisa e tal. Eu vou explicar isso mais no outro vídeo, né? Mas criou um monte de problema. A Rede Globo está com problemas, ela está vendo que essa situação está muito complicada nesse momento, e daí a necessidade de tomar essas medidas urgentes, se afastar do Alexandre de Moraes. Tá vazando aí, tá saindo também o Vaza-Toga, que eu vou fazer um terceiro vídeo sobre o Vaza-Toga, que realmente está muito forte esse negócio, muito indício absurdo sobre como o Alexandre de Moraes tem tratado essa coisa, e sabe-se lá o que mais que vai vazar da interação do Alexandre de Moraes com as jornalistas da Globo, né? Ou seja, vamos ter investigações. Os Estados Unidos têm tecnologias muito avançadas para investigar coisas, para levantar informações. Sabe-se lá o que eles vão conseguir em termos de mensagens entre Daniela Lima e a Eliane Cantanhede e o Alexandre de Moraes e sei lá mais quem dentro do STF. E isso pode comprometer a Rede Globo no final das contas nessa história. Isso daqui, para mim, o fato de ter sido tomada a decisão neste momento prova que foi por medo da Magnitsky mesmo.